quer dizer, a família paterna, é que conhecia os pais de Lázaro, que conhecia Lázaro. Porque tenho 5 irmãos, esses 5 irmãos, não é? Com certeza que se desviaram da fé, que não viviam os 10 mandamentos, que esse rico também sabia quem eram os seus irmãos, que conheciam também a Lázaro, porque por isso é que ele pede para que mandasse a Lázaro. Ele pediu que Abraão ressuscitasse a Lázaro. Porque tem 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Só poderia ser Lázaro, porque os irmãos dele conheciam Lázaro. Eles não conheciam Lázaro porque Lázaro mendigava à porta do rico. Os irmãos deles conheciam também a Lázaro da infância. Porque aqui mostra uma relação íntima de amigo, de amizade entre esses dois. Só que um enriqueceu na vida e abandonou a Deus, o outro teve, não é, um azar na vida de ficar doente, mas não abandonou a Deus, não abandonou a fé. O contrário que acontece com muita gente, porque é fiel a Deus, vai na igreja e fica doente e se revolta contra Deus e perde a salvação. Então, você crê no Senhor Jesus, você está salvo. Ainda que você fique doente, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem aqui um exemplo deste Lázaro. Era um homem fiel a Deus, era um homem justo, era um homem salvo, mas ficou com úlceras, ficou doente. É igual, talvez, a você que está dentro da igreja e ficou com câncer, com cancro. Uma doença mortal. E é por causa dessa doença que você vai se revoltar contra Deus? Você perderá a sua salvação porque aconteceu um mal na sua vida? Sim, é nessa carne. Mas quando você morrer, você morre salva. Foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro não abandonou a fé e os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão. Respondeu Abraão ao rico: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Claro que Moisés já tinha morrido, mas era o tempo dos profetas quando ele viveu. E tudo estava escrito. Ele só tinha que obedecer a palavra de Deus. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então, esse rico pediu a Abraão que ressuscitassem a Lázaro. Mas Abraão respondeu: porém, se não ouvem a Moisés, se não ouvem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscita alguém de entre os mortos. Foi o que Abraão disse ao rico. Por quê que ele pediu para que Abraão ressuscitasse a Lázaro? Claro que Abraão não podia ressuscitar a Lázaro, mas ele sabia da ressurreição. E o Senhor Jesus é que ressuscita a qualquer pessoa que ele queira. Então, mostra aqui que havia um conhecimento familiar entre o rico e o Lázaro. Para que ele pedisse ao pai Abraão que ressuscitasse a Lázaro e fosse a sua casa paterna, porque todos os seus irmãos, a sua família, conhecia Lázaro, e Lázaro os conhecia. Lázaro não era um mendigo qualquer que estava à porta desse rico. Não, ele os conhecia desde a juventude. Por isso é que existe essa relação. Mas a diferença entre esse Lázaro e o outro está no modo que foram salvos. Essa é a diferença. Esse primeiro Lázaro do antigamente morreu, foi levado pelos anjos diretamente para o paraíso. Isso é um tipo de salvação que o Senhor Jesus disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso acontece conosco nos dias de hoje. Todos nós que servimos a Deus, vivemos de acordo com a palavra de Deus, fazemos a vontade de Deus. Se fazemos a vontade de Deus é porque nós amamos a Deus. Então, quando nós morrermos, os anjos vêm e nos levam diretamente para o paraíso. Nós não fomos ficar adormecidos. Mas esse Lázaro, do irmão de Maria e de Marta, ficou adormecido. Por quê? Há os que morrem salvos e ficam adormecidos, e há os que morrem salvos e vão diretamente para o paraíso. Mas todos serão ressuscitados. Uns serão ressuscitados antes, outros serão depois. Nós que morremos porque cremos no Senhor Jesus e vivemos aquele que vive. Por isso é que o Senhor Jesus diz, aquele que crê e vive, não é? Mas aquele que creu, não é, no Senhor Jesus e logo morreu, com certeza ficará adormecido. Mas em caso desse que morreu na cruz, o Senhor Jesus abriu um parêntese. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, também se ascendeu aos céus. A Bíblia diz. Mas ele também disse que esteve morto. Quando ele falou que esteve morto, é porque ele esteve no inferno. E trouxe cativo o cativeiro. Com um poder extraordinário, que ele subiu aos céus, com todos os cativos. Então, houve um grande terremoto, a terra estremeceu, abriram os sepulcros, e aqueles que tinham morrido no tempo do Senhor Jesus ressuscitaram e voltaram para suas mulheres. Como está escrito lá em Hebreus. As mulheres que tinham perdido os seus mortos viram de volta os seus mortos, que Jesus ressuscitou. Jesus é um Deus, verdadeiramente. Ele é a ressurreição e a vida. Estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, eternamente. Mas o Senhor Jesus morreu, ele ressuscitou com um poder extraordinário, que quando se ascendeu aos céus, que trouxe cativo o cativeiro, a terra, houve um grande terremoto. E assim será na volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier na sua descida, haverá um grande terremoto. E será um dia terrível a volta do Senhor Jesus. O arrebatamento vai ser um dia terrível, mas vai ser um dia feliz para os salvos. Mas para os que ficam para a terra, vai ser um dia de trevas, de escuridão, porque está escrito um grande terremoto. E o Senhor Jesus voltará no inverno. Não tenha dúvidas. Orai para que o Filho do Homem não volte no inverno. Vai voltar no inverno e vai voltar de noite. Como um relâmpago, e as pessoas vão ver, como um relâmpago verá o Filho do Homem. Os olhos vão ver no céu, todos o olho e tudo verá. Vai ver o quê? Vai ver um relâmpago. Ninguém vai ver o céu aberto, o Filho do Homem assim ver. Eles vão ver uma grande luz, não é? Que vai cruzar a terra, que são o Senhor Jesus e os anjos vindo num segundo levar todos no arrebatamento. Porque se a humanidade visse o céu aberto, o Senhor Jesus vindo, como está escrito, então muitos se converteriam e muitos seriam salvos. Mas isso não vai ser assim, porque a volta do Senhor Jesus vai ser num piscar de olhos. Eles vão ver algo e vão saber que é a volta do Senhor Jesus, mas muitos não vão crer. Por isso que o mundo vai continuar e verá, após o arrebatamento, a grande tribulação, porque é a revelação do anticristo. Começará a perseguição. E os que morreram naquele tempo, não é? Muitos vão ficar adormecidos. Outros vão ficar debaixo no altar, lá em cima. E outros só vão ser ressuscitados no último dia, como está escrito.
Mas os da segunda ressurreição, esses da segunda ressurreição não vão ser salvos, não ressuscitarão. Porque esses vão viver no tempo do evangelho eterno, que será trazido por Moisés e Elias, e vai ser pregado na terra. Esse evangelho eterno são as palavras do Deus Altíssimo e as palavras do Senhor Jesus. Aqui na Bíblia nós temos, não é? Pregação de Paulo, mas o evangelho eterno são as palavras do Senhor Jesus. É o mesmo evangelho que existe lá no céu. As palavras do Deus Altíssimo, as leis do Deus Altíssimo e as leis do Senhor Jesus. E o mundo não vai aceitar. E aqueles, não é, que serão salvos naquele tempo que fala sobre a ceifa, que Miguel virá, porque na segunda ressurreição, não é, é Miguel que virá e ceifará a terra. Após isso, todos que morrerem, que não foram ceifados para a salvação, são os da segunda ressurreição. Não ressuscitarão, estarão diretamente no inferno. Para que você entenda quão sério, não é? É a ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus é que ressuscita. O Senhor Jesus, ao ressuscitar, recebeu todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o poder que nunca tinha recebido desde o início de todo o seu poder e autoridade no céu, porque ele sempre foi Deus. Deus entregou tudo, absolutamente tudo a ele. Quem reina no céu, na terra, é o Senhor Jesus. Deus entregou tudo nas mãos do Senhor Jesus, pelo que o Senhor Jesus fez pelo homem e pela humanidade. Ter entregue a sua própria vida. Então, quando ele ressuscitou transformado em honra, em glória, em poder, e se assentou nos céus. Desceu no inferno e trouxe cativo o cativeiro. E ao se levantar do abismo para cima, houve um grande terremoto. Os mortos ressuscitaram, saíram dos túmulos, entraram nas cidades. As rochas se fenderam. Com certeza houve mudança nos céus. Porque o céu, como diz a Bíblia, se escureceu. E aqueles soldados disseram, realmente, esse é o Filho de Deus. Pense bem nesse assunto, na diferença entre as duas ressurreições. Você que crê e vive fielmente no Senhor Jesus, você morrerá, será levado para o paraíso. Você que morre ou que venha morrer em cima da hora, que é muito difícil, mas acontece, porque você está doente, foi um pastor, fez uma oração e você morreu, então você vai ficar adormecido, você não vai diretamente para o seio de Abraão, como aconteceu com Lázaro. Isso não vai acontecer. Mas só de você ser salvo é uma grande honra e uma grande glória. Que esse estudo sirva para abrir o seu entendimento sobre a palavra de Deus, sobre a ressurreição e poder do nosso Senhor Jesus. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.